Olá, olá, muito bom dia para todos vocês. Desejo muita bênção, muita paz. Que Deus possa iluminar os caminhos de vocês, os pensamentos de vocês, para que tudo que vocês pensarem agradem a Deus e se transformem em ações concretas para a felicidade de cada um e de vossas famílias. No Evangelho de hoje, Jesus vem nos dar um ensinamento muito forte, né? No sentido de que ele cita o profeta Isaías, o Evangelho de Marcos, né? Onde diz que vocês me louvam, vocês me adoram, vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês não é meu. O coração de vocês está longe de mim. Então, isso é o que? Hipocrisia. Quantas vezes cada um de nós somos hipócritas? Nos colocamos tantas vezes, até eu falei sobre isso ontem, meio que já prevendo o evangelho de hoje, né? Onde a gente vai muitas vezes para a igreja todos os dias, comunga, né? Todos os dias. A gente reza o terço, ou quem é evangélico vai para o seu culto, faz suas práticas espirituais, né? E muitas vezes está preocupado apenas em exibir a sua fé, exibir o seu ativismo religioso. Mas quando você vai conhecer a pessoa na essência, dentro da sua particularidade, dentro de casa, a pessoa não vive essa espiritualidade, mas está preso apenas na religiosidade, né? Na tradição, que é tão importante, a tradição da igreja. Porém, a tradição da igreja, ela precisa ser vivida da maneira correta e não ser apenas um simbolismo e não ser apenas algo que a gente vai se apegando e transformando até em amuletos, né? Não é isso que Deus quer, porque isso não nos aproxima diretamente de Deus. Isso também é um caminho, e Jesus cumpria a tradição. Só que Jesus, ele esbarrava nesses exageros, nessas incoerências, e ele dizia: olha, o correto é isso. Porque vocês dizem nas suas práticas que não ajudem os seus pais, né? Que é mais importante doar o dízimo ou aquilo outro do que e deixar os vossos pais mendigando, necessitando. Aí Jesus diz: como é que já se viu isso? Ajudem. Sabe por quê? Porque o Evangelho de Jesus Cristo é para salvar a pessoa. O Evangelho de Jesus Cristo é para salvar o indivíduo em todas as suas formas. E quantas vezes a gente quer mostrar que tem, que pode, até mesmo indiretamente, chega a humilhar o outro que não tem, né? E aí você deixa as pessoas que convivem com você, às vezes, em plena miséria. Não que você tenha a direta obrigação de fazer isso, não. Mas se você tem o bom senso, se você é coerente com a sua religiosidade, com as suas práticas tradicionais, nós precisamos, né, estar atentos a isso. É aprender a unir a tradição da igreja com a espiritualidade da igreja, com a nossa espiritualidade, com a nossa intimidade com Deus, porque senão o nosso coração vai estar muito distante de Deus. E aí a gente vai ser sepulcro caiado, a gente vai ter uma espiritualidade estéril, que não vai produzir frutos. Você conhece pessoas que estão há anos, a vida inteira na igreja, e pouco se você vê diferença no discurso e na prática. Às vezes no discurso você até vê, mas na prática, óbvio que nós erramos. Ninguém é perfeito, eu não sou, você não é. Mas existem coisas que são gritantes. Quantas pessoas, após comungar, já saem da fila da comunhão, olhando a roupa do outro, quem está falando com fulano, quem não foi, quem foi comungar, quem não foi, fulano não foi comungar porque está em pecado mortal. Fulano não foi para a ceia porque está em pecado mortal. Já vai para o culto ou para a missa pecar. Pessoas malditas, pessoas desgraçadas. E o que é ser desgraçado? É viver longe da graça, é ter a vida, muitas vezes com o texto na mão, com o discurso de paz e vivendo e pregando o ódio na própria família. Isso é ser desgraçado. Então corra
para uma confissão e para viver uma prática, porque senão a profecia vai estar se cumprindo em você. Você me louva com os lábios, mas o seu coração é do capeta. Porque você está impregnada apenas de ações, de atitudes que só discriminam o outro, que só afastam o outro, que só façam que o outro sofra, porque a sua verdade é a única, porque a sua maneira de ser cristão é a única, porque você estudou isso ou aquilo outro. Talvez você seja a pessoa mais estudada dentro da religião, conhece todos os ritos e tradição, mas o seu coração, o seu olhar é estéril. Você não tem empatia, você não tem humor. O que é uma pessoa cristã sem humor? Uma pessoa azeda. Então, que cristianismo é esse? Que azedume é esse? O seu coração está onde? Dentro da sua arrogância? Dentro da sua prepotência? Dentro da sua falsidade de fé e de espiritualidade? Você é falso com o evangelho? Você é falso quando você ama Jesus, mas odeia o outro? Você estuda tanto Jesus, você fala tanto de Jesus, você vai tanto para a igreja, você vai tanto pregar, você vai tanto discursar para o seu esposo, para os seus filhos, para seus irmãos, para sua mãe, para o seu pai, mas você não é assim. Então que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos viver de fato aquilo que é o evangelho na essência. Que nós observemos e amemos a tradição de Moisés, a tradição dos antigos, mas nós lembremos que Jesus Cristo veio para corrigir, para aperfeiçoar todas essas leis, porque senão a gente vai viver apenas práticas, transformando práticas tradicionais em amuletos, em estandartes onde eu vou expor aquilo que eu cumpro, porque eu cumpro. Mas cuidado, para não estar cumprindo da maneira errada. Então que Deus possa realmente abrir os nossos corações para essa verdade. Que Deus te abençoe. Tá? Esse foi mais um Acordando com Jesus. Se fez sentido para você, não esquece de compartilhar. Vai lá no YouTube, porque vai estar lá no YouTube. Dá o seu like, comenta, compartilha, tá bom? E aperta as notificações para que possa me ajudar, para que o canal possa crescer e para que mais pessoas sejam alcançadas com o nosso evangelho. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei a hora que você vai estar ouvindo. Que Deus te abençoe. E eu sou o João Alves e mais um Acordando com Jesus.